Graças e paz, igreja, amém? Vamos nos colocar de pé para nós estarmos orando, iniciando assim o nosso culto. Você que nos acompanha através das redes sociais da nossa igreja, pelo Facebook, pelo Instagram, também pode se colocar nesse momento em oração. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, gracioso, estamos aqui, Pai, nesta noite para render graças ao Teu nome, porque Tu és bom, cuidadoso, amoroso, pela Tua fidelidade e Teu cuidado, ó Pai, em nossas vidas. Te agradecemos, Jesus, por esta semana que se passou e enche o nosso coração de gratidão, ó Pai, por esta semana que o Senhor nos permite iniciarmos hoje. Abençoa cada vida que se faz presente aqui, ó Pai, cultuando juntamente conosco presencialmente, porque somos unidade, somos corpo de Cristo, Deus, e o Senhor nos fez assim, únicos e unidos, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa também aqueles que não puderam estar aqui conosco nesta noite, aqueles que estão acompanhando pelos seus lares, que Deus os abençoe, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa ter liberdade nesta noite para falar aos nossos corações e trabalhar nas nossas vidas. Consagramos este culto diante do Teu altar, te pedimos, Pai, perdão, Senhor, pelas nossas falhas, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que o Senhor receba, ó Pai, diante do Teu altar este culto, porque é para a honra e glória do Teu nome. É assim que nós te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez nós estamos aqui para cultuarmos ao Senhor, para celebrarmos o nome dEle, que é digno de honra, de glória e de louvor. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo de número 103. Salmo de número 103, nós vamos estar lendo todo o Salmo do versículo 1 ao versículo 22. Este Salmo é um Salmo que faz um convite de louvor ao louvor pela graça divina. E eu acredito que todos nós que estamos aqui, nós sabemos e testemunhamos da graça de Deus nas nossas vidas. E nesta noite, assim como o salmista Davi, que nós possamos bendizer ao nome do Senhor. Ó minha alma, bendize ao Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Ó minha alma, bendize ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem resgata da cova a tua vida, quem te coroa de amor e de misericórdia, quem te supre de todo o bem, de modo que tua juventude se renova como a da águia. O Senhor executa a justiça e defende todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e misericordioso, demora para irar-se e é grande em amor. Não acusará perpetuamente, nem conservará sua ira para sempre. Não nos trata de acordo com os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas transgressões. Pois seu amor para com que os temem é grande, tanto quanto o céu se eleva acima da terra. Como o Oriente se distancia do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece do que os temem. Pois Ele conhece nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Já o homem, sua vida é como a erva. Ela floresce como a flor do campo. Quando o vento passa, desaparece. E ninguém sabe para onde se foi. Mas o amor do Senhor para com os que os que o temem, permanece para todo sempre. A sua justiça para os filhos dos filhos, para aqueles que guardam sua aliança e para os que lembram de cumprir seus preceitos. O Senhor estabeleceu seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, vós,
seus anjos poderosos em força, que cumpris suas ordens, obedecendo a sua palavra. Bendizei o Senhor, vós, todos os seus exércitos, vós, seus servos, que executais sua vontade. Bendizei o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Ó minha alma, bendize ao Senhor. Amém? Que nessa noite, assim como o salmista bendiz a alma dele, bendizer ao Senhor, né? Nós possamos também nos alegrar por sabermos que os feitos do Senhor nas nossas vidas, eles têm sido grandes, né? Todos os dias é uma forma de nós agradecermos pelas misericórdias do Senhor que é derramada sobre as nossas vidas, pelos livramentos que o Senhor nos dá, visíveis e invisíveis, pelo cuidado, pelo amor, porque Deus, Ele nos honra. E isso é muito maravilhoso. Durante todo o Salmo, nós vemos Davi se regozijar nisso, né? De saber que o Senhor, Ele perdoa as nossas transgressões, que o Senhor demora a irar-se, que o Senhor perdoa os nossos pecados. E isso só nos mostra como nós somos falhos, pecadores e como nós necessitamos da presença do Senhor nas nossas vidas. Então que nessa noite, de onde você estiver, também aqui na igreja, que a sua alma possa bendizer ao Senhor, que você possa se alegrar pelos feitos do Senhor na sua vida e que nós possamos saber que Ele reina soberanamente no trono da graça. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. O reino do Senhor domina sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre o nosso viver. Ele reina soberanamente. De lá, Ele demanda graça sobre as nossas vidas, bênção. Então, que nessa noite você possa se alegrar na presença do Senhor. Amém? Gostaria de convidar a irmã Francesa. Ela vai estar louvando ao Senhor nesse momento. Amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos entoar o hino 396. Cegueira e vista. Ó, tão cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi e em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz
cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Amém. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Amém. Glória a Deus. Quero refletir com os irmãos. Pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Primeira Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Amém? Amém? A palavra do Senhor nos diz: não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Amém? Irmãos, nós temos vivido tempos difíceis e todos nós sabemos. E eu estava refletindo sobre essa passagem e me veio algo muito importante, porque Deus, ele se fez homem e ele habitou entre nós. E esse homem, ele foi Jesus. 100% homem, 100% Deus. E quando nós olhamos para esse versículo, nós vemos que não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana. Jesus, ele passou 40 dias em jejum. E uma das coisas que se tem falado muito, né, durante esse período de quarentena, as mães têm relatado, muitas pessoas têm relatado isso, é que o consumo de alimento em casa aumentou bastante, né? Parece que quando a gente fica ansioso e ocioso, a gente tem vontade de comer. É como se a comida ela fosse uma compensação. Então, eu não sei se você conhece alguém que quando está com fome fica irritado. Tem gente que quando está com fome fica irritado, que você não pode chegar muito perto assim, porque a pessoa se irrita muito fácil, né? Do mesmo jeito que tem gente que quando está com sono fica irritado, tem gente que quando está com fome fica irritado. Jesus, 100% humano, ele passou 40 dias ali jejuando. E veio sobre ele uma tentação. Satanás veio até Jesus. E é interessante que quando Satanás ele vai até Jesus, ele não chega logo oferecendo algo extraordinário. Ele chega oferecendo algo básico. Ele chega oferecendo algo que era que saltava aos olhos. Se ele está 40 dias jejuando, ele está com fome. É um ponto fraco dele, né? Então, Satanás, ele foi, né, ele se aproximou de Jesus, sabia que Jesus estava com fome, porque ele já estava jejuando há 40 dias naquele deserto, e ele tentou Jesus com algo muito básico, com a comida. Ele tentou Jesus com a comida, porque Satanás, ele é sorrateiro. Ele vai chegando como se fosse de mansinho, vamos dizer assim, para ganhar espaço nas nossas vidas. E ele fez isso com Jesus, né? Ele apelou para algo muito inocente, até aos nossos olhos. Lá em Mateus, capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: então o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus, ele estava com fome.
Mas o versículo que nós lemos em Coríntios diz que não sobreveio nenhuma tentação que não pudesse suportar. E Jesus, ele rebate Satanás e ele diz, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí, o que eu quero fazer você refletir comigo nessa noite, sobre isso que nós lemos, é que muitas vezes nós somos tentados em coisas que aos nossos olhos são coisas simples. São coisas que não fazem mal. São pequenas coisas. Ali era uma coisa básica. Jesus estava com fome. Então Satanás ele foi tentar Jesus nesse primeiro ponto. Às vezes ele vai me tentar num ponto que talvez eu seja fraca. E ele age sorrateiro. Mas Jesus ele estava firmado. E meus irmãos, nesse tempo de pandemia, foi muito fácil as pessoas se distanciarem de Deus. E quando eu digo Deus, eu não digo templo, igreja, porque nós somos templo do Espírito Santo. Mas perder a vontade de estar na presença de Deus, perder a alegria de viver com Deus, é muito fácil. E eu até falei, postei no grupo da igreja que sair da igreja é fácil. Querer sair da presença de Deus é fácil. O mundo é sedutor. Satanás é sorrateiro. Ele vai chegar assim como Jesus estava há 40 dias e diz assim, pão, você está com fome. E eu não sei qual tem sido as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades que têm aprisionado você ao pecado. Mas saiba que ele vai agindo sorrateiramente e se você deixar, ele já vai estar presente na sua vida. Mas, irmãos, nós precisamos refletir nisso. Porque sair da igreja, como eu falei, é fácil. Agora voltar muitas vezes para os pés do Senhor é uma guerra interior, é uma guerra espiritual, é uma batalha que nós enfrentamos. E nós precisamos nos revestir da armadura que está lá em Efésios. Mas esse texto que nós lemos de Coríntios, ele fala, não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados, além do que podes resistir. E aí você pega esse versículo e você faz uma confusão na sua cabeça e diz assim, não, mas se eu estou tentado nesse setor da minha vida, nessa área, é porque Deus permitiu e Ele sabe que eu vou resistir. Calma. Como é que tem estado a sua vida com Deus para você resistir às ciladas do inimigo? Será que você tem usado a armadura de Deus? Porque aí quando você está com o escudo da fé, quando vir os dados inflamados do maligno, você está lá, pronto para combater. E aí às vezes a gente pega esse versículo e lê e diz assim, não, mas Jesus diz aqui, Deus fala na palavra dele que não vai deixar vir sobre mim nenhuma tentação que eu não possa resistir. Sim, mas onde você está firmado? Quando Satanás ele veio tentar Jesus, ele estava por mais que 40 dias ali jejuando, ele estava firmado aonde? Ele estava ligado ao Pai. E você tem estado ligado ao Pai, porque as tentações, elas vão vir. E Satanás ele vai minando o território. E ele vai tentando as áreas que você tem mais vulnerabilidade, vamos dizer, fraqueza. Porque essa é a resposta que nós damos. Porque eu fui fraco. Porque eu não fui forte o suficiente. Mas sabe por que nós não somos fortes muitas vezes o suficiente quando essas batalhas elas chegam até nós? Porque nós não estamos ligados com o Pai. E quando Satanás ele tenta Jesus, ele diz, olha, você não é filho do Deus? Transforma essas pedras aí em pão. E aí Jesus rebate Satanás e diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus ele estava ligado com o Pai, por mais que ele estivesse passando momentos difíceis, gente, não era fácil. Ele estava suscetível
Ele estava, vamos dizer assim, fragilizado humanamente. Ele estava 40 dias sem comer. E Satanás chega logo dizendo assim, olha, transforma essas pedras em pães. Mas ele estava ligado com o Pai. E eu quero dizer a você que as tentações, elas vão vir na minha vida e na sua vida. E se nós não estivermos ligados ao Pai, nós não saberemos resistir. E o versículo de Coríntios, ele diz, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podes resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possas suportar. Se você está ligado com o Pai, Ele é o seu escape. Ele é a porta. Ele vai, a palavra de Deus diz que Ele vai providenciar uma saída. Satanás, ele vai armar armadilha. Mas se você estiver ligado com o Pai, Ele vai providenciar uma saída para que você possa suportar a tentação. Mas quando nós não estamos ligados com o Pai, quando nós estamos ligados com o nosso ego, quando nós achamos que eu sou forte o suficiente e eu resisto, eu paro quando eu quiser. Todo dependente químico, quando começa nesse processo dependente, ele diz, eu comecei, mas eu achava que eu podia parar quando eu quisesse. E o pecado, ele é sorrateiro dessa forma. Você começa e você acha, mas eu estou fornicando, mas na hora que eu quiser parar, eu paro. Será que você vai parar mesmo? Mas eu estou bebendo, na hora que eu quiser eu paro. Será que você vai parar mesmo? Mas eu estou adulterando, mas é só um caso. E quando eu quiser eu paro. Será que você vai parar mesmo? Será que você vai estar ligado com o Pai? Será que quando as tentações sobrevirem sobre você, você vai dizer e combater com a palavra de Deus? Se você estiver ligado com o Pai, Ele vai lhe dar uma saída. E não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra de Deus. Juntamente com a tentação. Ou seja, a tentação ela vai vir. Eu não sei qual é a sua tentação. Cada um de nós temos uma tentação. Temos um ponto fraco. Temos uma área vulnerável na nossa vida. Mas a palavra de Deus diz que juntamente com a tentação, Ele providenciará uma saída para que você possa suportar. Jesus, ele rebateu Satanás com a palavra de Deus. Como você tem rebatido as investidas de Satanás na sua vida? Dizendo, eu paro quando eu posso. Eu paro quando eu quiser. Isso não me controla. Isso não me domina. Ou você tem dito, Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Eu tenho enfrentado essa batalha. E eu preciso que o Senhor venha me revestir com a sua armadura. Eu preciso que o Senhor venha trabalhar na minha vida. Eu preciso que o Senhor retire isso de mim. Porque às vezes, uma batalha, ela sozinha, ela não vai ser ganha. Mas quando nós colocamos as nossas guerras, as nossas batalhas, diante do Senhor, Ele vai à frente e Ele nos dá a vitória. Amém? Eu quero nessa noite que você possa estar orando. Você que está aqui, você que está em casa, possa estar orando nesse momento. Só você sabe quais são as suas vulnerabilidades. Só você sabe quais são as áreas que Satanás tem tentado atingir na sua vida. Só você sabe o que você tem passado. Mas você também sabe a quem você está ligado. Se você está ligado ao Pai para resistir, ou se você está ligado no seu próprio entendimento, no seu ego, no seu orgulho. Nessa noite se coloque na posição de servo e diga assim, Pai, essa é minha vida. Muitas pessoas não conhecem talvez esse meu lado, mas o Senhor conhece. E eu quero pedir que o Senhor venha trabalhar nesta noite, a partir de hoje. Não importa como você tem vivido, não importa o pecado que você tem cometido. A Bíblia nos diz que quando nós nos arrependemos, arrepender, não é falar. A Bíblia diz que quando nós nos arrependemos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus te dá a oportunidade nesta noite de se arrepender, de mudar de direção, independente de qual seja o pecado
que você esteja cometendo. Todos nós somos pecadores, somos falhos. Ele olhou para a terra e não viu um justo sequer. Então, nessa noite, se coloca na posição de servo e levanta o teu clamor ao Senhor. E diz: Senhor, essa é a minha vulnerabilidade. Às vezes, ninguém sabe, Pai, mas o Senhor contempla. Porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. E tu sabes. Senhor, Jesus, nessa noite, Pai, nós estamos aqui como igreja do Senhor, como servos, reconhecendo diante de Ti, reconhecendo diante dos irmãos, reconhecendo diante da igreja que somos falhos, que somos imperfeitos, que somos pessoas que necessitamos todos os dias sermos moldados pelo Senhor. Pai, o Senhor nos conhece. A Tua palavra, ela nos diz que o Senhor sonda e conhece os nossos corações. Aquilo que nós nem falamos, Pai. Aquilo que muitas vezes fica só no nosso pensamento, Senhor. O Senhor sabe. Nada fica oculto ao Senhor. O Senhor sabe os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas intenções. Deus, e quantas delas envergonham o Teu nome. Senhor, o Senhor conhece as nossas vulnerabilidades. O Senhor sabe as áreas que nós temos pecado. O Senhor sabe como o Satanás tem se aproximado e tem tentado as nossas vidas. O Senhor sabe as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas. Ó Jesus, e nessa noite nós levantamos um clamor. Levantamos um clamor, Pai, reconhecendo que necessitamos de Ti nas nossas vidas. Reconhecemos que o Senhor venha nos moldar, que o Senhor venha retirar de nós tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Porque muitas vezes sozinho nós não conseguimos. Oh Deus, Jesus, Ele conseguiu. Ele conseguiu porque Ele estava ligado ao Pai. Ele estava firmado no Senhor. Mas muitos de nós temos andado por caminhos tortuosos. Muitos temos dito Senhor, Senhor, mas temos feito coisas que têm desagradado a Ti. Mas nada escapa do Teu olhar, Pai. Nada. E nessa noite nós nos sentimos envergonhados, Deus, pelas vezes que pecamos contra Ti, pelas vezes que envergonhamos o Teu nome, pelas vezes que deixamos o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso eu ser maior do que a Tua vontade nas nossas vidas. Queremos Te pedir perdão, Pai, porque somos pó. Porque quando achamos que sabemos de tudo, é que não sabemos de nada. E tudo na nossa vida é vaidade. E se não for o Senhor e as Tuas misericórdias que se renovam cada manhã nas nossas vidas, nós não estaríamos aqui, Pai. Então nessa noite, Jesus, Espírito Santo de Deus, trabalha em cada coração. Trabalha, Pai, em cada... Retira, Senhor Jesus, de nós tudo que tem nos afastado de Ti. Tudo que tem nos impedido de viver a Tua vontade, de viver o Teu extraordinário, de viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ó Deus, o Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece por completo. O Senhor conhece até aquilo que nós não mostramos às outras pessoas. O Senhor vai além da nossa aparência, porque o Senhor está atento ao nosso coração. O Senhor julga as nossas verdadeiras intenções. Pai, trabalha em nós. Trabalha nos nossos pensamentos, que muitas vezes não estão ligados a Ti. Trabalha nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, que muitas vezes nos deixamos levar por elas. E a Tua palavra nos diz que o nosso coração, ele é enganoso. E muitas vezes, quando nós não estamos ligados totalmente a Ti, o nosso coração vai nos levar para lugares distantes de Ti. Renova a nossa mente. Transforma o nosso coração. Transforma a nossa vida. Renova a nossa fé nesta noite. Recebe o nosso clamor diante do Teu altar. E trabalha. Não permita, Pai,
Em nome de Jesus. Que o inimigo tente roubar agora da nossa mente aquilo que o Senhor está trabalhando no nosso coração. Aquilo que o Teu Espírito Santo está ministrando na nossa vida. Aquilo que o Senhor está falando fortemente nessa noite a cada um de nós. Não permita, Pai. E que nós possamos mudar de conduta, olhando para Ti, autor e consumador da nossa fé. Continua, Espírito Santo de Deus, falando ao nosso coração. Como é bom sentir a Tua presença. Como é bom saber que o Senhor está aqui neste lugar. Como é bom saber que o Senhor fala. E eu sei que o Senhor tem tocado os corações. As vidas que aqui estão. Pessoas que estão nos acompanhando em casa. Que precisavam ouvir essa palavra. Onde nessa noite o Senhor diz: filho, filha, muda de direção. Porque eu ainda sou o mesmo Deus. O Deus o qual você serve. O Deus que é capaz de mudar a história da sua vida. Um Deus que não há impossíveis. Senhor, trabalha, Pai. Trabalha porque nós queremos ser moldados por Ti. Que as bênçãos do Senhor possam chegar até nós. Por nós estarmos ligados a Ti. Procurar viver a Tua vontade. E na contramão do sistema, na contramão do mundo. Queremos ser fiel até o fim. Seja, Senhor, o centro da nossa vida. Seja, Senhor, o centro do nosso viver. E quando Satanás vir sorrateiramente tentar fisgar a nossa atenção, tentar nos afastar de Ti, nós estaremos prontos para essa batalha. Porque estaremos ligados ao Pai. E Ele, assim como a tentação chega até nós, o Senhor nos promete que nos dará uma saída. E nós confiamos em Ti, porque Tu és fiel. Continua, Pai, falando esta noite aos nossos corações. Abençoa o grupo de louvor que vai estar aqui à frente. Consagramos os instrumentos, os dons, talentos, para Ti. Que o Senhor receba diante do Teu altar os louvores que aqui serão ministrados. Que nós possamos estar aqui com o único desejo do Senhor olhar para nós e enxergar verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus. Amém. Grupo de louvor. Oi, amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, irmãos, vamos ficar de pé. Quem puder ficar nesse instante, desejar. Vamos nos alegrar na presença do Senhor. Em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida e nos deu completo acesso a um coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe
trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso a um coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais, só pra te adorar, fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, 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 estamos nós aqui. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui para te adorar, te bendizer, Senhor, exaltar o teu santo nome. Tu és fiel. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E os teus me chamando com sua doce voz, ele sussurra o meu nome com muito amor. Eu digo: eis-me aqui. Eu digo: eis-me aqui. Não temerei, quero andar nas alturas. Não temerei, vou me jogar em teus braços. Não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. A sua mão me guiará até o fim. Oh, no, 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 no. A sua voz me traz paz e me faz entender que a tua vontade é o melhor pra mim, e só me resta dizer: eis-me aqui. Eu digo: eis-me aqui. Não temerei, quero andar nas alturas. Não temerei, vou me jogar em teus braços.
temerei, quero andar nas alturas. Não temerei, vou me jogar em teus braços. Não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. A sua mão me guiará. Não temerei, quero andar nas alturas. Oh, não temerei, vou me jogar em teus braços. Não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. A sua mão me guiará. A sua mão me guiará. A sua mão me guiará até o fim. No, no, no. No, no, no. Até o fim. Aleluia. Que nós não temamos, pois Ele estará conosco. Ele segurará a nossa mão até o fim. Então não temo amanhã, não temo o que acontecerá, pois Ele é fiel. Ele vai estar contigo em todo o tempo. Amém? Você possa estar agora louvando e dizendo também que a promessa de Deus irá se cumprir na sua vida e que você confie e jamais nós morreremos enquanto a promessa de Deus não se cumprir. Amém? Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. E tem promessa de Deus esse mar. Oh, oh, oh. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. E tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. E tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. E tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural.
cada dia mais a gente confie no Senhor, confie que Ele tem a sua promessa se cumprir na vida de cada um de nós. Que Ele nos abençoe cada vez mais. Exaltado e louvado seja o Teu nome, Senhor, para tudo sempre. Amém. Amém? Que nesse momento a gente possa estar refletindo nessa música e que a gente possa anseiar chegar o dia da gente estar vendo a face do Senhor. Amém? Fico a imaginar o dia em que o meu nome irá chamar pra um lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida. Me levará, me levará, me levará, me levará, Senhor. Fico a imaginar o dia que o meu nome irá chamar pra um lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá
nesse momento a gente possa estar dizendo que grande é o nosso Deus, que a gente possa o adorá-lo sempre e engrandecer Ele sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, te adoramos, ó Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ó Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter.
te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, pra o teu louvor, pra o teu louvor. Amém? Irmã Cíntia. Amém. Glória a Deus. Eu estive pensando essa semana em algo que todos nós temos pensado muito a respeito. Todos nós que estamos aqui, nós temos pensado a respeito do tempo. E é interessante quando nós pensamos sobre tempo, nós temos o nosso tempo, um tempo que é cronometrado, um tempo que é no relógio. Talvez se eu perguntasse a hora a vocês que estão aqui, talvez vocês iriam olhar no celular, talvez no relógio de pulso. Talvez os relógios aqui não estejam sincronizados no mesmo tempo. E para nós esse é o conceito de tempo. Um tempo cronológico, um tempo que se conta, um tempo que muitas vezes a gente costuma dizer que passa rápido, outras vezes costumamos dizer que passa se arrastando, bem nordestino. É interessante que os momentos da nossa vida felizes nós achamos que passa muito rápido. E os momentos dolorosos nós achamos que passam devagar. E Salomão, em sua sabedoria, ele escreveu para que nós pudéssemos refletir sobre o tempo. E eu queria refletir com você hoje em Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 11. Eclesiastes, capítulo 3, versos do 1 ao 11. Amém? Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1 a 11. Amém, igreja? A palavra do Senhor nos diz: tudo tem uma ocasião certa. Há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar
e tempo de deixar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra, tempo de paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto a tarefa difícil que Deus deu aos homens para nela se ocuparem. Tudo que Ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Amém? Talvez você nunca tenha lido esses versículos pausadamente e refletido o que cada um quer dizer, o que cada um fala a sua vida. Mas eu quero orar por você, eu quero orar com você, eu sei que o Senhor Ele já tem falado aos nossos corações nessa noite, mas que nesse momento você também possa estar atento ao que o Senhor ainda tem a falar a você. Senhor, nós queremos te agradecer, Jesus, por esta noite, te agradecer por tudo que o Senhor permitiu, Senhor, que nós vivenciássemos aqui. Obrigado, Jesus, porque o Senhor já nos permitiu sentir e continuarmos sentindo a Tua presença, o Teu direcionamento. Obrigado, Pai, por cada louvor, que ele possa ter chegado diante do Teu altar. Nós não estamos aqui para ser a melhor banda, os melhores músicos, os melhores instrumentistas, porque não é isso que a Tua palavra procura. Porque o Senhor sonda a intenção do nosso coração. Nós estamos aqui para ser adoradores do Senhor. E que a nossa adoração tenha chegado diante do Teu altar. Estamos, Senhor, diante da Tua palavra e ela nos revela tanto. Ela fala tanto aos nossos corações. E queremos Te pedir que o Senhor abra os nossos ouvidos. Que os nossos olhos também estejam abertos nessa noite para contemplar o espiritual do Senhor. Não o que somente eu vejo, não o que a minha visão limitada de ser humano, imperfeita, enxerga, mas aquilo que o Senhor quer me levar a ver nesta noite. Aquilo que o Senhor quer me levar a pensar, a refletir. Que nós possamos meditar na Tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração. Que Teu Espírito Santo encontre terra fértil em cada coração nesta noite. Pois é em nome do Teu Filho amado Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. É interessante pensarmos que há um tempo certo para todas as coisas. E como eu falei no início, nós costumamos olhar o tempo, o relógio, os minutos, os segundos. Esse tempo que nós temos vivido, que quando iniciou chamávamos de quarentena, 40 dias. Já passou os 40, já passou os 80, já passou os 100. E isso é a nossa contagem. Mas o texto que nós lemos hoje diz que o tempo certo para todas as coisas. Deus, Ele tem um plano nas nossas vidas, né? E Ele tem um plano na minha vida e Ele tem um plano na sua vida. E talvez essa frase já tenha se tornado clichê, porque muitas vezes as pessoas falam e você fica sem entender que plano é esse. E aí a gente para pensar que eu e você, todos nós, vivemos ciclos de vida. Aqui tem crianças, aqui tem adolescentes, aqui tem jovens, aqui tem adultos, aqui tem pessoas
quase idosas. Nós temos ciclos de vidas, temos gerações, pessoas que viveram já muitas coisas, pessoas que ainda estão aprendendo a viver. E aí, ter paz com Deus é descobrir, é aceitar, muitas vezes a gente saber apreciar o tempo perfeito de Deus. Mas por que isso é tão difícil para mim e para você? Por que é tão difícil? E quando eu digo para mim e para você, é porque às vezes as pessoas elas colocam o pregador, a pessoa que está à frente, como uma pessoa que é uau, não sofre, não suporta, não. E é interessante que nós possamos aprender a pensar que somos corpo, que somos unidade e que não existe o melhor ou o pior. Somos filhos de Deus. E quando eu meditava nessa palavra, pode ter certeza que ela falou primeiro ao meu coração. E eu espero que Deus ele fale ao seu coração nesta noite. Nós temos uma dificuldade muito grande de apreciar esse tempo de Deus. O Kairos. O tempo perfeito de Deus. O tempo de Deus. E aí, o perigo está aí. O perigo de muitas vezes, eu e você, nós não sabemos apreciar o tempo que Deus, Ele tem nos dado. Porque a palavra que nós lemos diz que tudo que Ele fez foi no seu tempo apropriado. Ele fez tudo no tempo apropriado. Então não adianta você pegar uma criança que tem 1 ano de vida e querer que ela faça o que uma criança de 5 anos faz. Ela não vai fazer, porque tem um tempo determinado, tem um ciclo a ser cumprido. Mas o perigo está, meus irmãos, quando eu e você, nós começamos a duvidar desse tempo. Nós começamos a nos ressentirmos. Quem aqui já não pensou que o tempo de Deus estava demorando? Que se pudesse pegar o tempo de Deus e aí a gente coloca nessa figura de relógio e dizer assim, eu poderia acelerar os ponteiros do relógio de Deus. Alguns que estão aqui talvez tenham dito assim, eu não estou vivendo a melhor época da minha vida, eu poderia voltar os ponteiros do relógio de Deus. E assim a gente vai vivendo numa inconformidade e sem apreciar o tempo de Deus, sem apreciar aquilo que Deus quer que nós possamos apreciar, que é o tempo perfeito dele. E aí é perigoso porque a gente começa a duvidar do que Deus nos prometeu, é perigoso porque a gente começa a se ressentir. A gente começa a criar em nós sentimentos que muitas vezes vai nos afastar daquilo, do propósito de Deus para as nossas vidas. A gente vai começar a olhar para a vida do outro, a gente vai começar a invejar, a gente vai começar a pensar que Deus faz na vida de fulano, não faz na vida de cicrano, por que não faz na minha, porque a bênção não vem para mim. E aí eu pergunto, quem de nós que estamos aqui hoje e que está em casa acompanhando já não passou por isso? Por essa crise existencial, por essa crise emocional, por essa crise com Deus, de se ressentir, de achar que, pai, mas o Senhor não me prometeu. Que tempo é esse que não chega? Eu vejo o tempo se cumprindo na vida das pessoas e eu não vejo o tempo se cumprindo na minha vida. E aí, gente, isso é muito perigoso, porque a gente começa a se ressentir e isso começa a nos levar a um desespero e nos levar a uma falta de fé. E é aí onde mora o perigo. Porque a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu perco a minha fé, eu perco tudo. Porque como é que eu vou agradar o meu Pai se eu não tenho aquilo que Ele diz que é necessário para que eu possa agradar a Ele? Ele diz, olha, sem fé é impossível. Ou seja, não tem outras possibilidades de você agradar a Deus. Então, se eu perco a minha fé, eu perco tudo. Como é que eu vou agradar o meu Pai se eu não tenho fé? Se eu perdi a minha fé?
E aí a gente começa a viver em função do tempo. A gente começa a entender que esse versículo 11, quando ele diz que colocou a eternidade no nosso coração, isso faz com que nós, humanos, nós nunca poderemos ficar completamente satisfeitos. E aí, por essa busca, pela essa satisfação, pelos prazeres do que almejamos, aí a gente começa a querer preencher esse vazio com os prazeres ou com o que almejamos aqui na terra. E aí, quando nós fazemos isso, nós vivemos aguardando, esperando. Você já parou para pensar na sua vida hoje, se você está aguardando alguma coisa, se você está esperando algo? Tem gente que está aguardando um casamento, tem gente que está aguardando uma formatura, tem gente que está aguardando um emprego, tem gente que está aguardando tantas oportunidades, tem gente que está aguardando e esperando conseguir algo. Tem gente que está esperando um milagre acontecer. E aí a gente para e pensa que a gente vive em função desse tempo. E quando a gente vive em função do tempo, a gente parece que entra no piloto automático. Sabe? A gente vai fazendo tudo muito superficial. É como se eu tivesse um cronograma que eu tivesse que seguir. E eu vou fazendo. Porque eu estou vivendo em função do tempo. Eu já esqueci do que é viver em função de Deus, do propósito que Deus colocou na minha vida. E quando nós vivemos em função do milagre, em função da bênção, em função da vitória, aí a gente só vive para perguntar: e quando? E por que não agora? E é difícil. É difícil porque todos nós que estamos aqui já passamos por isso. Seja qual for a área da sua vida. Senhor, por que não agora? Mas quando, Senhor? E eu quero que você possa refletir em 2 casos comigo, 2 exemplos da Bíblia, que faz a gente pensar nesse tempo perfeito, um tempo que vai se cumprir. Algumas pessoas, elas querem acelerar. Outras pessoas, elas querem retroceder. Mas na Bíblia nós vemos 2 exemplos muito interessantes. O primeiro exemplo que eu quero citar para você é o exemplo de Sara. Você conhece Sara? Você que está nos assistindo em casa, você que está aqui na igreja, deve conhecer Sara, né? Sara, mulher de Abraão. O pai da fé. Pai de multidões. Mas quando você começa a olhar para a Bíblia e para a história de Abraão, ele não começou a ser pai de multidões. Sara, ela era mulher de Abraão. Ela era estéril. Ela não podia ter filhos. E Deus, ele faz uma promessa a Abraão. Deus diz para Abraão que ele seria pai de multidões. Deus também faz uma promessa. Ele diz que Sara vai dar à luz. Mas Sara já era idosa. E ela não levou, vamos dizer assim, tão a sério aquilo. E aí o que eu quero refletir com você é que se Deus ele tivesse dito a Abraão que ele precisaria esperar 30 anos do tempo que ele fez a promessa, do tempo que ela se cumpriu. Se Deus dissesse assim: Abraão, olha, você vai ser pai de multidões, você vai ter filhos, mas você vai esperar aí uns 30 anos, tá, Abraão?
Agora, vamos imaginar que Deus esteja dizendo isso para você. Talvez você já tenha visto algumas frases em redes sociais. E se Deus dizer não, você está pronto para dizer amém? Já viram isso? Eu já vi muito. Mas se hoje, coloque aí na sua mente agora, o que você mais almeja, aquilo que você tem pensado todo o tempo, aquilo que você tem gastado suas energias, e se Deus ele chega para você e diz assim, olha, daqui a 30 anos, eu vou cumprir isso aí na sua vida. Aí nós, que não vivemos no Kairos de Deus, vivemos nesse tempo cronometrado, vamos desfalecer. Vixe, 30 anos. Principalmente hoje que nós vivemos em uma sociedade totalmente imediatista. Onde você manda uma mensagem no WhatsApp, se a pessoa visualiza e não responde, você já entra em crise. Aí você quer fazer a sua oração assim com Deus. Deus, como é que pode? Que ligares na terra será ligado no céu. Eu mandei uma mensagem, o Senhor. E aí? Tem gente que está vivendo a vida com Deus assim. Ah, Deus está dando uma ignorada porque eu pedi uma coisa, Deus não fez, então eu vou me afastar dele. Nós temos vivido uma sociedade dessa forma. Mas aí Deus ele não chega quantificando o tempo. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 21. Gênesis, capítulo 21, versículo 2. Amém? Diz assim. Eu vou ler o versículo 1. Só para reafirmar. O Senhor visitou Sara, conforme havia falado, e fez como havia prometido. Sara engravidou e deu um filho a Abraão, em sua velhice, no tempo determinado, sobre o qual Deus lhe havia falado. Amém? Houve um tempo para Isaac nascer, o filho da promessa. Mas Deus, quando ele fala lá antes do nascimento de Isaac, quando ele fala para Abraão e quando ele fala para Sara, ele não diz, olha, vai demorar. Ele faz a promessa. E eu quero dizer a você que está aqui e a você que está nos assistindo, se Deus ele fez uma promessa à sua vida, creia porque ela vai se cumprir. Mas ela não vai se cumprir daqui para dezembro, ela não vai se cumprir amanhã. Quer dizer, eu não sei. Porque esse é o nosso tempo. Mas se Deus tem prometido algo a você, Ele vai honrar. E é lindo esse versículo porque diz assim, em detalhes, Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, no tempo determinado, sobre o qual Deus havia falado. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. No tempo determinado por Ele. Não foi no tempo que Sara quis. Será que Sara ia querer ter um filho na velhice? Eu acredito que não. Mas esse era o propósito de Deus na vida de Sara e de Abraão. Então, muitas vezes, a promessa de Deus na minha vida e na sua vida, no nosso tempo, demora a se cumprir. E a gente desfalece, e a gente fica triste, e a gente fica dizendo, Senhor, por que não agora? Por que, Senhor, não agora? O que está acontecendo? E aí a gente vai ficando triste. Mas a palavra dele nos diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Eu quero dar o segundo exemplo para que você possa refletir nessa palavra comigo. Um cara bem conhecido. O nome dele era José. Sabe quem era José? Aquele que era filho de Jacó, o preferido, o querido, mas que foi odiado pelos seus irmãos, que era chamado de sonhador, que não tinha ambição na vida, que foi
antes do tempo da exaltação. Hoje, quando você lê a Bíblia, você diz assim, José, sei quem é, José do Egito. Mas antes de José ser José do Egito, ele era José de Jacó, o seu filho, onde seus irmãos tinham inveja, onde antes do tempo da exaltação, antes do tempo dele ser conhecido como José do Egito, ele foi um José que passou por muitos caminhos difíceis. Ele foi um José que foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi desprezado. Ele foi caluniado. Foi lançado numa prisão. Olha só, olha a trajetória de José. Sabe por que eu trouxe o exemplo de José? Porque muitas vezes quando a gente vê uma pessoa dando certo, quando a gente vê os sonhos da pessoa se concretizando, a gente olha só para o final. A gente não viu a trajetória. A gente não viu os bastidores. A gente não viu o quanto essa pessoa sofreu, o quanto essa pessoa percorreu, né? Às vezes, eu não gosto muito de esporte, não. Mas uma coisa que eu gostava de assistir muito, que esse ano, né, devido à pandemia, não teve, é as Olimpíadas, né? E eu gosto muito de assistir quando é ginástica olímpica. E eu fico fascinada, vendo aqueles saltos, aquelas coisas, aqueles trampolins, se agarra e tal. E eu fico pensando, nossa, quanto treino essa pessoa fez para que fizesse esse movimento perfeito. Mas às vezes a gente só olha o movimento perfeito e faz assim, é o maior ginasta. Quantas horas de treino por dia? Quanta dedicação. Mas eu na piscina, eu quero ser um Kelps, é Phelps? Kelps, né? Phelps. É porque nada muito rápido e tudo. Quantas horas de treino? Quanto tempo de dedicação? Mas a gente não viu. E se você chegar hoje e disser assim, José da Bíblia, as pessoas, José do Egito, José governador, que viu o sonho do faraó e decifrou que ia ser 7 anos de seca e 7 anos de fartura, que deu toda a estratégia, que se tornou governador, que viu seus irmãos se rebaixarem a ele. A gente só conta a parte boa. Mas a parte que José era lá, filho de Jacó, foi vendido pelos seus irmãos, foi desprezado, foi caluniado. Porque a mulher de Potifar disse que, esse seu servo aí, ele quis ter relação comigo, caluniou José. Aí José vai parar onde? Numa cadeia. Mas havia um propósito na vida dele. E no tempo determinado se cumpriu. Ele foi vendido, foi desprezado, foi caluniado, foi jogado numa prisão. Mas Deus honrou José no tempo certo. E ele se tornou governador do Egito. É lindo ver como Deus ele honra os seus. É lindo ver quando Deus cumpre o tempo dele. Dá paz sentir quando sabemos que estamos vivendo o tempo de Deus, porque nós sabemos apreciar aquilo que nós estamos vivendo. Então, eu queria dizer para você nessa noite que nada pode impedir que os ponteiros que marcam a sua bênção, a sua vitória, o seu milagre, no tempo de Deus, nada pode impedir que isso aconteça, porque vai acontecer no tempo determinado. E eu quero lembrar você que Deus ele não está condicionado ao nosso tempo. Não, ele não está condicionado ao meu tempo, nem ao seu tempo. Então, por isso, a gente deve descansar, a gente deve aguardar o tempo e as promessas de Deus. Foi cantado aqui, né? Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não.
não desiste não, e tem a fé de Abraão. Pois é, Deus não chegou para Abraão e disse assim, ó, você vai esperar esse tempo todo não, só prometeu, e ele agarrou a promessa. Então, pega a promessa de Deus nessa noite para você. O que Deus tem prometido, tem colocado no seu coração que Ele vai cumprir, independente das circunstâncias, que diga não. Parece que cada vez mais, quando as circunstâncias dizem não, né? Quem vive uma espera, sabe que cada vez quando as circunstâncias dizem não, a gente fica triste. Eu acredito que Sara ficou pensando, eu estou ficando velha. Eu já sou estéril, a velhice está chegando. E aí? Talvez José na prisão pensasse, Senhor, por que o Senhor me deu os sonhos, onde eu vi o feixe ficando em pé e os outros ficavam e se reverenciavam diante dele? Por que o Senhor me deu sonhos dessa forma? Às vezes a gente questiona, a gente fica se perguntando. Mas eu quero que você aprenda a descansar. E descansar não é algo fácil. Por quê? Porque a gente vive em função do tempo. A gente quer que tudo aconteça no tempo certo, né? Mas é tempo de nós deixarmos Deus agir. Porque às vezes, para a gente viver um milagre, Deus vai endireitar a nossa vida. Ele vai mexer em algumas funções que estão erradas. Para José chegar a ser José do Egito, ele passou por tudo isso. Para Sara dar a luz e Abraão ser pai de multidões, ter a sua descendência, ele chegou à velhice. Que nós, talvez seja até difícil dizer isso num tempo em que temos vivido tão ansiosos. Mas que nós não possamos ficar ansiosos, procurando dar uma forcinha. Você já procurou dar uma forcinha a Deus? Né? Tem hora que a gente quer dar uma forcinha a Deus. Parece assim que Deus precisa de mim e de você para alguma coisa. Ele faz, Ele desfaz, Ele refaz. E a gente às vezes fica achando que pode dar uma forcinha a Deus. Não, peraí, está demorando, né? Então vou dar uma forcinha a Deus. Essa forcinha nunca dá certo, dá errado. Então pare logo, porque dá errado. E aí, a gente tem que parar com isso, porque Ele não precisa da nossa mão. Sabe o que é que Deus ele precisa? Do nosso coração. Quando nós temos o nosso coração centrado no Senhor, quando nós temos a plena certeza que o tempo dele é perfeito, por mais que demore, por mais que no meu tempo Deus está demorando tanto, Ele vai cumprir. Então, Ele não precisa da minha mãozinha para que as coisas derem certo. Ele precisa somente do meu coração e da minha fé, para que eu possa sempre agradar a Ele. E, para concluir, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Amém? Filipenses, capítulo 1, versículo 6. E estou certo disso. Aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Pois é. Aquele que começou a boa obra. Aquele que vai aperfeiçoar até o dia da volta de Cristo Jesus. Efésios 3:20 nos diz que aquele que é todo poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. Então, você não está esperando um ônibus, você não está esperando um resultado, você não está esperando ser chamado. Você tem que esperar somente aquele que é todo poderoso, aquele que faz bem todas as coisas, não é algumas coisas não, é todas as coisas. Além do que pedimos
além do que pensamos. Esse é o Deus que trabalha o tempo perfeito nas nossas vidas. E nessa noite, que a gente possa entender que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Eu não sei em que tempo você está. Eu não sei se a gente tem, todos nós temos vivido um tempo em comum, tempo de deixar de abraçar. Mas tem tempo que nós estamos chorando, tem tempo que nós estamos nos alegrando, tem tempos de guerra, mas também tem tempos de paz. E em todo tempo, eu quero dizer que Deus está conosco. Amém? Eu quero orar por você. E eu quero que você entenda que quando está marcado no tempo de Deus, não precisa de forcinha, nem adiantar, nem retroceder os ponteiros, porque vai cumprir. Ó Deus, nós nessa noite queremos te agradecer, porque o Senhor é o dono do tempo. Porque o Senhor já escreveu todas as coisas. Porque o Senhor colocou a eternidade nos nossos corações. E nessa noite o Senhor nos convida a viver o teu tempo, a sair do piloto automático e a viver o teu tempo. Apreciar a espera. Porque quando nós apreciamos a espera, nós estamos confiando. Nós estamos dizendo que, Pai, essa é a nossa fé. E nessa noite eu te peço, Jesus, que o Senhor venha renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança. Porque muitas vezes quando nós caímos no erro de pararmos no nosso tempo, nós ficamos tristes, decepcionados. E começamos a comparar histórias, quando na verdade o Senhor escreveu cada história no seu determinado tempo. O Senhor não pula fases, o Senhor não pula os capítulos. O Senhor escreve a história por completo. Nós lemos um capítulo por dia. Aquele que escrevemos. Nós não sabemos o fim, não contemplamos o todo. E por isso ficamos ansiosos, ficamos preocupados. Muitas vezes, Senhor, nós até achamos que o Senhor esqueceu de nós. Mas a tua palavra diz que o Senhor não esquece de nós. O Senhor não esqueceu de José lá naquela prisão. O Senhor não esqueceu de Sara, mesmo quando a velhice ela já vivenciava. O Senhor não esquece de mim. O Senhor não esquece dos meus irmãos. O Senhor não esquece dos sonhos que colocou nos nossos corações. O Senhor não esquece de cumprir as suas promessas, porque tu és fiel, Pai. E o Senhor nos honra. O Senhor nos honra de uma forma tão linda, Jesus. E o Senhor nos honra no tempo determinado. Então, Deus, nos ensina a apreciar o teu tempo. Nos ensina, Senhor Jesus, quando as tribulações vêm, quando muitas vezes os problemas vêm, e a gente quer adiantar os ponteiros e dizer, por que não agora, Deus? Que o Senhor venha acalmar o nosso coração e dizer, porque há um tempo, filho. E o tempo que eu reservei para você viver isso, é um tempo perfeito. Nós cremos no teu tempo, Pai. Nós cremos na tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Nós cremos porque tu és soberano. Nós cremos porque o Senhor é o nosso Pai. Então trabalha nas nossas vidas.
Em nome de Jesus. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És eu de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És eu de perto e não de longe, nunca mudastes. Tu és Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Ó, nós queremos te agradecer porque o Senhor não é homem para mentir, porque as tuas promessas elas se cumprem em nossas vidas.
E nessa noite, Jesus, que o Senhor possa trabalhar na vida de cada pessoa que está aqui, naquelas que estão nos ouvindo, nos assistindo nos seus lares. Que o Teu Espírito Santo direcione nesse momento. Que aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro real contigo, que elas possam nessa noite sentir esse chamado, porque o Senhor é um Deus de perto, e perto do Senhor nós queremos estar. O Senhor não é um Deus inalcançável, um Deus inacessível, um Deus de cerimônias. O Senhor é um Deus que o véu se rasgou e nós temos acesso direto ao Pai. Como é maravilhoso, Pai, saber que quando nós dobramos os nossos joelhos e direcionamos as nossas orações, o Senhor atende, o Senhor nos escuta. E o único intercessor é o Teu Filho Jesus Cristo. Porque entre nós e o Senhor havia um abismo muito grande deixado pelo pecado. Pecado da humanidade caída. Mas o Senhor enviou o Seu Filho. O Senhor enviou o Seu Filho Jesus para que nós pudéssemos ter a salvação através da pessoa dele. E é essa cruz, é a pessoa de Jesus que nos liga até o Senhor, Pai. Tudo o que pedires em nome do meu Filho. Obrigado, Pai, porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor olhou para nós, viu falhos, pecadores, imperfeitos, rebeldes e disse: mas eu amo vocês de tal maneira que eu vou enviar o meu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Sabe por quê? Porque Deus colocou a eternidade no nosso coração. E Ele nos criou para sermos eternos. E onde você quer passar essa eternidade? Que Deus trabalhe no seu coração nesse momento. E que você possa dizer: Senhor, entra na minha vida. Eu não quero ser somente tua criatura, eu quero ser tua filha. Eu quero ser teu filho. Eu quero viver contigo. Eu quero apreciar o teu tempo. Eu quero viver as tuas promessas. Eu quero ver os teus milagres se cumprindo na minha vida. Eu quero, Pai, ser testemunha viva aqui nesta terra do poder do Senhor, daquilo que quando tudo diz que é impossível, o Senhor vem e faz o que o Senhor promete e diz: eu sou. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus. E se você ainda não tem esse Pai, corra para os braços dele. Queira ficar perto dele. Queira viver uma vida com ele. Que as bênçãos do Senhor cheguem até a sua casa, que cheguem até a sua vida. E que você possa se alegrar. E que você possa aprender a apreciar o tempo dele, porque é perfeito. Amém? Amém. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco hoje, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. E antes de nós encerrarmos o culto, antes de darmos os avisos da semana, eu quero aqui deixar registrado algumas bênçãos. Temos vivido um tempo onde as pessoas têm propagado só coisas ruins. Mas Deus nos chama para que nós possamos propagar coisas. Sermos agentes de esperança. Eu quero agradecer a Deus, externar a gratidão a Deus por todas as pessoas da nossa igreja que foram contraídas com o Covid e que estão recuperadas.
Eu quero louvar o Senhor. Quero louvar porque eu sei que é a benevolência dEle, é a mão redentora dEle. Dessas pessoas que tiveram não apresentar sintomas, que precisaram ser internados, mas que se recuperaram. E eu quero externar a minha gratidão a Deus neste momento. Eu quero externar a minha gratidão a Deus porque eu vejo Ele honrando quem o busca. Essa semana eu tive 3 notícias muito boas. A primeira de alguns irmãos que tinham testado positivo, que já tinham cumprido isolamento e que já estavam bem. Glória a Deus por isso. É tempo de agradecer, é tempo de louvar. Eu quero agradecer a Deus porque nessa semana eu recebi uma mensagem da irmã Raquel dizendo assim: sabe, irmã Cíntia, aquele TCC que eu estava falando com você, aquele projeto que eu estava concorrendo lá no IF, eu estava concorrendo uma bolsa e as pessoas do meu redor que estavam comigo às vezes diziam que eu não ia conseguir. Eu fui selecionada e o meu projeto foi selecionado e eu vou ser aluna bolsista. Eu quero agradecer a Deus por isso, porque Deus, Ele honra. Eu quero agradecer a Deus pela vida da irmã Luana. Ontem eu tive o prazer de participar, porque além, de pastora dela, eu digo que eu sou a mãe dela. Eu era professora na faculdade dela. E ontem nós tivemos a colação, o ato de colação de grau, que foi online, só estava lá presente a equipe dos docentes. E é lindo como Deus prepara as coisas, porque como estamos em tempos de pandemia, todo o corpo docente não podia estar presente. Então iria cada coordenador do curso. E a coordenadora do curso de serviço social, que também é muito próxima a Luana, ela não pôde estar ontem. Ela poderia ter escolhido qualquer outra professora para representar ela. Mas ela ligou para mim e disse assim: olha, eu quero que você represente. Aí eu, tá bom. Depois eu vou mandar o roteiro para você e aí vão mandar a lista dos alunos que vão ser laureados. Aí eu falei assim: quem foi o aluno laureado da turma? Ela disse: não, eu ainda não sei, ela ainda vai mandar. E aí eu fiquei no meu pensamento, porque eu sabia quem era, quem foi a aluna. Eu sabia a construção que ela teve. E aí quando já estava de noite, eu já estava chegando na cerimônia. E aí eu perguntei: já tem o nome do aluno laureado? Eles já sabem quem vão ser laureado? Porque houve um ensaio. Ele disse assim: não, eles não sabem, mas a gente já sabe quem é o aluno laureado. E aí eu perguntei: quem é o aluno laureado do curso de serviço social? Ele disse: Luana Corsino. E na hora que eu recebi aquela mensagem, meu coração se encheu de alegria. Disse assim: Deus, como Tu és bom. Como o Senhor honra os seus. Eu conheço a história de Luana. E foi lindo como Deus preparou o momento para que eu pudesse estar lá. E passar a Laura para ela. E ler uma mensagem feita com amor da professora Brenda, com minhas palavras. E ali passou um filme na minha cabeça, como essa menina tem honrado ao Senhor. Muitas vezes escanteada pela sua fé. Muitas vezes excluída. Se sentindo só. Mas ela não desistiu. Porque Deus tinha um propósito na vida dela. E foi lindo Deus honrar. Meus irmãos, Deus honra publicamente. Deus faz desse jeito. Outras pessoas podem dizer que foi qualquer outra coisa. Tá certo, ela se esforçou, ela se estudou, ela teve uma trajetória acadêmica brilhante. Mas Deus é o centro da vida dela. Como outras pessoas também poderiam ter ganhado a bolsa, mas Deus abriu a porta para Raquel. E sabe por que eu estou contando isso aqui? Porque a gente tem que aprender a ser agente de esperança, a propagar notícia boa, a se alegrar com os que se alegram. A gente tem chorado com os que choram, nós temos orado pelas famílias que estão enlutadas, nós temos pedido e orado a Deus para Ele abreviar esses dias de sofrimento, mas também nós não podemos deixar de registrar os feitos do Senhor. No início do culto nós dizíamos, como o salmista Davi: bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Então bendiga ao Senhor tudo que Ele tem feito na sua vida. Não deixe Satanás fechar a sua boca. Conte as bênçãos do Senhor, porque Ele ainda é o mesmo. Ele faz, Ele honra.
E é lindo ver como Deus, Ele honra os seus. Então não desista. Se você está no meio da caminhada, se você está lá, foi excluído, foi caluniado, foi jogado na prisão, se tornou José do Egito. Antes de José ser José do Egito, ele foi José da prisão, ele foi José lá do poço onde tinham jogado ele foi tantas coisas. Não desista, Deus honra. No tempo certo, Deus honra. E eu não poderia deixar de externar a minha gratidão a Deus por presenciar os feitos dele. Porque quando ele faz isso, ele diz claramente a mim: filha, eu ainda sou o mesmo. Eu sou o mesmo que faz ontem, hoje e eternamente. Eu não mudo. Então creia, Deus não muda. Ele cuida de nós. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Eu quero que você se coloque de pé, nós vamos estar orando, finalizando o culto. Só dizer os avisos da semana. Na quarta-feira nós já estamos com o nosso culto presencial de oração, às 19h30, também com limite de pessoas. No sábado nós estamos com o culto jovem, ainda através da plataforma Google Meet, né? E no domingo, nosso culto às 18h30, tanto presencialmente, com o número de pessoas reduzidas, como estamos transmitindo pela plataforma Facebook e pelo Instagram. E você também é convidado a estar aqui cultuando conosco. E nesta noite eu quero orar e eu quero que você possa ter uma noite de paz e sair daqui diferente da forma que você chegou, sabendo que você tem um Deus que é um Deus perfeito, que tem um tempo perfeito, que cumpre tudo e que honra. Ele honra a nossa fé. Eu lembrei que os adolescentes, que hoje são jovens da nossa igreja, dançaram muitas vezes a música Atitude, de Aline Barros. E ontem Deus me trouxe à memória essa música, né? E eu estava lá, cantora de banheiro, né? Seja Senhor o centro do meu viver, o foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim para a coroa receber. Então seja fiel, porque Ele continua sendo Deus. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por este culto. Queremos te agradecer pelo teu falar, pelo teu agir, porque o teu Espírito Santo, Senhor, falou aos nossos corações nessa noite. Porque, Senhor Jesus, a tua presença ela é real e viva aqui neste lugar. E eu tenho certeza, Deus, que o Senhor não vai permitir que nós possamos sair daqui da mesma forma a qual entramos. Saímos daqui, Pai, aprendendo, ó Deus, a apreciar o teu tempo, a saber que o Senhor cumpre tudo aquilo que o Senhor nos promete, que há um tempo determinado para todas as coisas e que o teu tempo, o teu Kairos, ele é perfeito. Ó Deus, nos abençoa nesta semana que se inicia, que o Senhor vá à frente das nossas batalhas, que o Senhor nos ajude, ó Pai, nas nossas guerras, ó Pai, que o Senhor possa nos revestir com a tua armadura lá de Efésios 6, para que nós possamos estar prontos para as batalhas diárias. Nos leve em paz para os nossos lares. Queremos te agradecer por todas as pessoas, Deus, que já se curaram desse vírus, por todas essas pessoas que já estão curadas. Queremos te exaltar, te engrandecer. Queremos também, Pai, te pedir que o Espírito Santo Consolador console os corações daquelas famílias que se encontram enlutadas. Senhor, sabemos que é um processo, mas chegaremos no propósito. Ó Deus, que o teu Espírito Santo possa continuar nos direcionando durante esta semana, que os teus anjos estejam acampados ao redor da nossa casa e que nós possamos ter uma noite de paz, que o Senhor nos dê um sono reparador e que o dia de amanhã, se for da tua vontade que o tenhamos, que seja embaixo da tua glória e da tua proteção, pois é em nome de Jesus que nós choramos e te agradecemos. Amém. Amém.